Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Nós estamos estudando nesse trimestre Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E no dia de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a lição de número 10, que tem como tema o desafio da janela 1040. De imediato, eu já pergunto a você já ouviu falar na janela 1040? Você sabe o que significa a janela 1040? Ou o quão importante é para nós conhecer o que é a janela 1040? Então, na lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a janela 1040, o que ela é e por aí vai. O que significa, o que nós precisamos entender a respeito dessa janela 1040, que é um termo que foi cunhado, que foi colocado para, na verdade, definir uma área no mapa mundial onde existem ali, incluídos nesta área, vários países que nós vamos ver na lição, que não foram ainda ou têm muita dificuldade, se tem muita dificuldade, para serem alcançados pela palavra de Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o tema da lição de número 10 é esse, o desafio da janela 1040. O texto áureo diz assim, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Está lá em Romanos 15, 20. Paulo escrevendo aos Romanos. E aqui tem alguns detalhes nesse texto áureo, mas eu prefiro nesse momento não falar especificamente sobre esses detalhes aqui na questão de anunciar. Eu prefiro me apegar nesse texto áureo na questão do seguinte. Aqui Paulo está dizendo que ele tinha o interesse e ele se esforçava em pregar o Evangelho nos locais onde não tinha sido pregado ainda. Ponto. É isso. Tá? Esse é o meu entendimento em relação a esse texto aqui de Romanos 15, 20. A gente pode ter outras interpretações, falar um pouquinho mais sobre isso, mas nesse momento eu prefiro só me basear nisso daqui. Paulo escrevendo e confirmando que ele se esforçava e ele preferia pregar o Evangelho do Senhor Jesus nos lugares onde ainda não tinha sido pregado. A verdade prática diz assim, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, um dos objetivos da lição é conceituar o que é, a janela 1040, pontuar os principais desafios dessa janela 1040 e como também colocar, de certa forma, algumas estratégias para serem efetivadas de forma que a janela 1040 e todos os países que fazem parte dela sejam alcançados. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios 6, do 10 ao 20, que fala ali sobre o revestimento da armadura de Deus, sobre estar firme, tomar o escudo da fé, capacete da salvação, para poder então resistir aos dardos inflamados do inimigo. Se você puder, você leia aí Efésios 6, do 10 ao 20. Então vamos lá para a nossa introdução. A nossa introdução, ela diz para nós o seguinte, se você tem a revista aí, por favor, acompanhe aí na sua revista. Lembrando, irmãos, que nós fazemos essa aula aqui como uma maneira de compartilhar com vocês um pouco do que a gente entende sobre a lição. De maneira nenhuma queremos imputar aqui ou impor alguma coisa, a respeito do nosso conhecimento em relação ao que a gente está lendo aqui. Eu só estou interpretando de alguma maneira o que a gente lê e, é claro, também, a gente também dá a nossa opinião pessoal em alguns pontos aqui, porque eu acho que vale isso também, A gente dá alguma opinião pessoal, Por isso que eu digo que nós precisamos entender
que nem tudo que for colocado aqui nas lições, não só nessa lição aqui, mas em qualquer outra lição, em qualquer outra revista, nós precisamos entender, todos os cristãos precisam entender, que o fato de sermos convocados a estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é justamente para que a gente, quando se depare com ensinamentos, sejam eles quais forem, nós tenhamos a condição de pesar na balança e fazer como Paulo disse, examinar tudo e reter o bem. Então, nós não temos a pretensão de ser os donos da verdade, ou em algum momento que a gente discorda de alguma colocação aqui do comentarista, os irmãos não me levem a mal, mas é somente um compartilhamento do que a gente acha. Porque se nós não pudermos discordar de determinadas coisas, sabe, de opiniões, entendeu? Como é que fica isso? É meio estranho isso, né? Como que a gente vai... Porque o ser humano é diferente, a gente pensa diferente. Agora, tem uma coisa, estou falando em discordar em opiniões em determinados assuntos. Eu não posso discordar de opiniões em relação a doutrinas, e se nós pudéssemos comparar assim, igual à Constituição, que tem lá as suas cláusulas pétreas, que elas não podem ser modificadas. Então existem algumas coisas na doutrina bíblica que nós não precisamos ficar discutindo a respeito disso. A minha opinião não, a minha opinião em relação à doutrina, por exemplo, do batismo no Espírito Santo, é que ele existe, é real, ele funciona. A minha concepção em relação à salvação pela fé, por meio da graça, a graça é um dom de Deus, eu não tenho que discutir ou dar, a minha opinião é diferente em relação... Não, isso é uma doutrina bíblica, que isso daí, como a gente entende, é irrefutável, faz parte da base dessa Constituição do reino, que é a palavra de Deus. Então, em algumas coisas, nós podemos sim discordar, não concordar, ter um outro entendimento, pensar de uma outra maneira, interpretar de uma outra maneira. Se nós não tivermos essa liberdade de fazer isso, esse contraponto, ora, então Deus haveria de ter nos criado como robôs, onde ele colocaria lá o chip, né, naquele robô, e aquele robô ele só faria unicamente tudo aquilo que estava programado, que Deus programou para ele fazer. Entendeu? Eu estou falando isso porque às vezes a gente discorda de algumas coisas, aí tem gente que acha que porque é muito fácil ficar chamando os outros de rebelde, disso, daquilo, porque muitas das vezes não concorda com o que a pessoa está dizendo. Mas enfim, vamos lá. A introdução. Na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, que é a janela 1040. E aí ele colocou aqui como base Efésios 6, do 10 ao 20. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Olha isso que é muito importante. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Então o comentarista ele já coloca de cara para nós aqui que a janela 1040 é ou um dos, ou se não, o maior desafio da evangelização mundial. É a janela 1040. E ele diz aqui que países dessa janela, lembra quando eu falei no início? Nessa janela 1040, existem países ali inclusos em toda essa região. Porque foi como feito um mapeamento, por isso 1040. Depois a gente vai explicar um pouco mais isso lá na frente. E aí dentro desse mapeamento, 1040, a janela, tem lá vários países. E aí ele coloca aqui duas necessidades. Grandes desafios, melhor dizendo. Necessidade humana e perseguição da igreja. Então nós vamos entender, irmão, de forma bem clara, a janela 1040, os países que estão dentro dessa janela 1040, tem necessidades humanas? Tem. Sociais, médicas, pessoas passando fome, uma região precária, enfim, países extremamente pobres e
uma coisa que eu quero abordar aqui é o seguinte: na sua grande maioria, todos esses países que fazem parte da janela 1040 têm a sua governança, a sua liderança a nível de país como povos, ou melhor dizendo, ditadores, homens que o povo tem que fazer o que eles querem, senão serão perseguidos, punidos. Esse é o tipo de gente que governa na sua grande maioria, se não me engano, 95% desses países que estão na janela 1040. Então, necessidades esse povo tem, pobreza, miséria, é uma coisa terrível, mas tem também, um comentarista colocou aqui, a perseguição. A perseguição ao quê? A perseguição a todas as pessoas que se declararem cristãos. Nesses lugares serão perseguidos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, mais uma vez eu quero indicar a você acessar o site da Missão Portas Abertas, aqui no Brasil. Lá é uma instituição séria e é mundial, onde eles traçam, eles acompanham todo esse desenrolar em relação à pregação do evangelho, envio de missionários, cuidado desses missionários e a perseguição a todos que são cristãos nessas regiões que estão dentro da janela 1040. Então a Missão Portas Abertas é muito importante para você entender um pouco mais sobre isso aqui. Mas vamos lá. Uma batalha espiritual chamada Janela 1040. É o tópico número 1, que tem 3 subtópicos aqui que a gente vai falar rapidamente sobre cada um deles. Uma verdadeira batalha espiritual. O comentarista novamente coloca aqui. É uma batalha espiritual? Quem pode negar que isso é uma batalha espiritual? Ninguém pode negar isso. É uma batalha espiritual, sim. Por quê? Porque o mal, o espírito das trevas, que quer dominar essa região da janela 1040, ele vai se utilizar de todos os meios possíveis, tá? Para impedir que o evangelho chegue até esses locais. Então, ele vai usar todos os meios, e dentre esses meios estão os governos, as leis que são criadas nesses países para, de forma clara, simples e bem objetiva, impedir que o cristianismo ou o evangelho de Jesus Cristo entre nesses lugares e alcance e transforme as pessoas. Então, é desse jeito aí, de forma bem clara, que eu preciso dizer para vocês. Então, é uma batalha espiritual? É. E ele coloca para o nosso embasamento Efésios 6, do 10 ao 20, que mostra que nós estamos numa verdadeira batalha espiritual. E ele colocou aqui, membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios 6:11. Essas artimanhas cruéis, quando você começar a acompanhar a Missão Portas Abertas, você vai ver que essas artimanhas cruéis aqui de Satanás contra o corpo de Cristo, contra os cristãos, nesses lugares, elas não ficam só na questão de falar: isso, os cristãos são isso, são preconceituosos, são isso, são aquilo, igual a gente ainda vê aqui no Brasil, né? Determinados tipos de ataques de Satanás em relação à honra, à moral, querendo nomear os cristãos como alguém ruim, como alguém que você é quadrado, você é um atrasado porque você guarda os valores, você não respeita as diferenças. Eles querem colocar um monte de título, né? Isso faz parte de ataques? Sim, faz parte de ataques ao cristão aqui no Brasil, de um modo geral. Mas lá, nesses locais da janela 1040, os ataques ultrapassam isso. Os ataques chegam a ponto do o último documentário que eu vi na Missão Portas Abertas, lá na Nigéria.
Eles estão colocando lá porque vários acampamentos onde tinham cristãos, o governo da Nigéria mandou destruir, tá? Destruir os acampamentos. Então, chegaram lá de surpresa. Por que ele mandou destruir? Porque eles sabiam que lá existiam cristãos. Sabe o que ele começou a colocar, e tá escrito nesse documentário do Missão? Que aquelas pessoas ali eram pessoas bandidas, eram pessoas ruins, de má índole. O governo estava rotulando todos os cristãos ali que estavam no acampamento cristão ali na Nigéria. E ele foi e mandou as suas forças ali do governo, policiais, que quer que seja, capangas, que quer que seja, gente do mal. Ele mandou ir lá para destruir o acampamento e as pessoas, igreja, casa, acabando, tudo foi jogado no chão. E aí as pessoas tiveram que fugir. Por quê? Fugir, porque senão existiria até mesmo prisões, que até aconteceu algumas, e até mesmo mortes. Então, o nível de ataque nesses lugares aí, eu estou falando um exemplo da Nigéria, mas a gente vai ver outros. É muito maior do que a gente vê aqui no Brasil. Então, nós precisamos entender. Os ataques de Satanás, eles vêm. É um ataque espiritual? Mas ele também está chegando ao ataque físico. Agressões físicas. Igrejas sendo destruídas. Igrejas sendo perseguidas efetivamente. Por quê? Porque elas não querem se dobrar ao que o governo dessas regiões quer que elas sigam. Tá? Então vamos lá, ponto 2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Sim, devemos usar armas espirituais. Tá dito aqui, ó, armas espirituais disponíveis para os salvos. Cinturão, a verdade, couraça da justiça, sapatos, né? Prontidão para pregar o evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada, que é a palavra de Deus. Tudo isso aqui nessa batalha, usar essas armas espirituais. Sim, armas espirituais. Agora eu quero destacar aqui, prontidão para pregar o evangelho. E aí eu pergunto a você, e eu faço essa pergunta para mim também, quando eu estava estudando esse trecho aqui. Será que realmente eu estou com essa arma, que ele colocou aqui como arma espiritual, prontidão para pregar o evangelho? Eu estou pronto? Eu tenho coragem para enfrentar tais perseguições ou possíveis perseguições? Meus irmãos, em alguns momentos eu fico pensando que nós da igreja do Brasil, tá? Como não passamos efetivamente por perseguições tão renhidas, aguerridas, melhor dizendo, massacrantes, em que outros países aí sofreram, e eu fico pensando naquela questão de pessoas que elas levam, assim, sabe, o servir a Cristo, o evangelho numa boa. E quando ela começa a ter alguma perseguição, ela já começa a chorar. Ela já começa, não, é muita perseguição, é isso, é muita luta, não sei o quê. Daqui a pouco quer abandonar. A gente podia parar para pensar nisso? Se nós começarmos a olhar quem realmente está no campo, pregando o evangelho, defendendo a causa de Cristo, que essa é a realidade. O quanto que eles estão sendo perseguidos, não vamos longe aqui, eu vou dar um exemplo aqui do local aqui perto do Brasil, a Nicarágua, tá? O governo que assumiu lá, um governo ditador, e eles tomaram a decisão de fechar a igreja, expulsar padres, enfim. E aí tem gente que pensa que essas coisas só acontecem com os cristãos evangélicos, mas não é. Não é. Qualquer igreja. É cristianismo, eles querem perseguir. Por quê? Porque o comunismo odeia o cristianismo. Pronto, é isso. A gente fala aqui, tem que falar até comedido. Porque, de repente, o próprio sistema aqui não permite que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas por conta de determinadas aberturas, coisas que a gente fala aqui. Então peço a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, meu irmão, se inscreve no nosso canal, é de graça e você vai ajudar o canal a ser propagado para o maior número de pessoas, para que as pessoas não fiquem enganadas em relação ao que está acontecendo. Então a sua ajuda é muito importante.
Compartilhe esse vídeo, peça para as pessoas nos grupos das igrejas, onde você conhece, e as pessoas vão assistir. Se elas gostarem, elas vão se inscrever. Se não, não tem problema. Nós estamos aqui para falar a verdade. Sempre quando a gente falar a verdade, nem todo mundo vai gostar da forma que a gente fala. Essa é uma realidade que a gente passa a conviver com isso. Nem todo mundo vai aceitar quando você falar algumas verdades, sabe? Nem todo mundo vai lembrar quando você está tomando um puxão de orelha, sendo corrigido, seja você em que grau você estiver na hierarquia, tá, eclesiástica, você toma um puxão de orelha, no momento, ninguém vai lembrar lá do que está lá em... Ou ninguém não, né? A grande maioria não vai lembrar do que está lá escrito em Hebreus, que a correção no primeiro momento pode causar um desconforto, mas lá na frente ela pode contribuir e a gente entender, puxa vida, eu fui chamado a atenção ali, acolá, dessa forma, para que agora Deus está me mostrando que é por isso, isso e isso. Deus faz isso. Agora, quando a gente se fecha para algum tipo de correção e a gente acha que tudo é ataque, nós estamos igual o pessoal da mídia aí, que hoje em dia está em voga isso daí, né? Que quando alguém fala alguma coisa contra alguém que é, né, colado, que é da mesma panela, aí a mídia vem, um ataque, não sei o quê. A pessoa está falando só a verdade, mas aí é tido como ataque, não sei o quê. Para querer o quê? Denegrir a pessoa, a reputação. Vamos lá, ponto 3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual, novamente ele coloca, na atualidade denominada janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica que está explicando o que é exatamente a janela 1040. Uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Então você vai ver aí na sua lição, você que tem a lição, tem um mapa mundi, na primeira parte aqui onde está escrito lá o tema, tem um mapa mundi e tem um exemplo aqui dessa marcação no mapa, é exatamente essas coordenadas aqui que o comentarista colocou, tá? 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Representa aproximadamente 67 nações. E aí a gente repete, marcados pela pobreza, pela extrema pobreza, né? Pela extrema pobreza e pelo fechamento total à evangelização. Aí, existem lá, diz aqui, ó, 2/3 da população, e desse montante encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo, islamismo, budismo e hinduísmo. Então, vamos lá, para a gente fechar essa primeira parte. É importante lembrar que nesse local existem outras religiões que são aversas ao cristianismo. Tá aqui, ele colocou islamismo, que eu acho que é o pior deles, budismo e hinduísmo. Essas 3 religiões, elas dominam basicamente essas 67 nações, guarda esse número, 67 nações que compõem essa região da janela 1040. Então, nós temos um desafio espiritual? Sim, temos, é um desafio espiritual. A igreja precisa orar, continuar orando pelo povo, pelos missionários que vão para lá e pela igreja perseguida que está nessa região. E também a gente precisa entender que existem outras religiões ali que elas querem, no caso, defender a religião delas e querem massacrar tudo aquilo que é ligado ao cristianismo. Pronto, é exatamente isso. Não adianta você, não, mas não é bem assim. Não, é bem assim. Eu vejo dessa maneira. Porque quando a gente começa a acompanhar o que realmente essas religiões pregam e defendem, a gente acaba entendendo que o cristianismo é alvo dessas outras religiões. Então nós temos nessa região 67 países com uma extrema pobreza, mas onde os governantes são coniventes, tá, com violências contra cristãos. Conivente é o quê? Eles fingem que não está acontecendo nada. E os próprios governantes também, em muitos desses países, eles ordenam que os cristãos sejam perseguidos. E ainda esse pessoal dessas outras religiões aí apoiam
tais tipos de perseguição? Porque eles sabem, irmãos, e aí eu vou declarar para a gente terminar aqui o nosso vídeo, nesse momento. Porque essas religiões sabem que a verdadeira salvação só está em Cristo Jesus. Só Jesus pode transformar a vida do homem. Então, essas religiões aí querem impedir que o cristianismo chegue até esses locais. Por quê? Porque aí essas pessoas terão os seus olhos abertos, cairão as escamas, elas vão entender o que é a realidade sobre Jesus Cristo, sobre um só Deus, que é Senhor e soberano sobre todos. Então nós estamos numa guerra espiritual a respeito da janela 1040, mas também uma guerra a respeito de ditadores que governam essas regiões. Então, mais uma vez a gente lembra, irmãos, a política, ela, querendo você ou não, ela domina os países. Não adianta, não adianta. Os cristãos podem, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você for estudar a janela 1040, os países lá, você vai entender isso. E você vai compreender. Mas aquele homem está lá, ele que é o governante, é o presidente, é isso, é aquilo. Ele foi colocado lá, o povo escolheu ele. Infelizmente. Então, o povo, quando é enganado, se cumpre o que está lá escrito em Oséias. O meu povo foi destruído porque faltou-lhe o entendimento, o conhecimento. Você não precisa ser um especialista em política, mas você precisa abrir a sua mente para entender o quanto a política pode influenciar na sua vida, na vida da sua família, da sua comunidade, da sua igreja, na vida do teu estado como um todo e na vida de todo mundo do seu país. É muito sério isso. Que Deus te abençoe abundantemente, te guarde, fortaleça, dê a sua graça para com a sua vida. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.